Boa noite, pessoal. Meu nome é Ana Beatriz, do terceiro C Noturno. E hoje eu tô aqui com uma convidada especial, né? Minha amiga Esther, para conversarmos sobre o livro A Viuvinha, do autor José de Alencar. Oi pessoal, boa noite Ana Beatriz, meu nome é Esther Niashi e eu sou do terceiro ano C Noturno. Então vamos lá, gente, começar o podcast. Eu vou começar falando sobre o escritor do livro. José Martiniano de Alencar foi um escritor e político brasileiro. Ele foi notado como escritor por ter sido fundador do romance de temática nacional e por ser o patrono da cadeira fundada por Machado de Assis na Academia Brasileira de Letras. José nasceu em 1 de maio de 1829, em Fortaleza, Ceará. A Viuvinha é o terceiro romance de autoria de José de Alencar. Foi publicado em 1857 e atualmente esta obra encontra-se sob domínio público. A obra inclui-se entre os chamados romances urbanos, que retratam costumes da sociedade carioca do Congresso. Bom, gente, agora eu vou falar um pouco dos personagens do livro, tá? Como a Esther já sabe, né? O livro é narrado pelo vizinho de Carlos, protagonista principal da história. Ele estava contando o acontecimento para sua prima no relato. Haviam outros personagens, como o Sr. Almeida, que era quem cuidava, né, do personagem Carlos na sua infância e administrava seu dinheiro pro seu pai, né? O pai do Carlos já tinha falecido, né? A Dona Maria, que era mãe de Carolina. Dona Maria não teve muito desenvolvimento no livro. O papel dela foi realmente ser a mãe, né, da Carolina. E a Carolina era amada de Carlos, né, a sua futura esposa. Então, gente, agora eu queria falar um pouco do resumo sobre a obra. Por tudo que eu acabei lendo aqui da história, a história começa quando o pai do Carlos morre. Ele acaba deixando uma herança pro filho, né? E o Carlos acaba gastando toda a sua herança com coisas fúteis, coisas desnecessárias, coisa que ele realmente não precisava, sabe? Nisso ele acaba ficando desesperado porque ele ficou endividado. Então ele começa a ir para uma igreja. Nessa igreja ele encontra a Carolina. E por Carolina ser muito bonita, ele acaba se apaixonando, ela também se apaixona. E os dois acabam resolvendo se casar. Só que faltando poucos dias para o casamento, o Carlos resolve não se casar mais, por causa do Sr. Almeida, o tutor da sua casa, da sua herança, de tudo. Ele avisa que gastou toda a sua herança e está sem absolutamente nada. Carlos não queria deixar Carolina triste com sua decisão, né? E teve uma ideia que resolveria, entre aspas, todos os seus problemas, né? Ele se casaria com Carolina e logo após ele forjaria a sua morte. Sendo assim, né? Após o casamento, na noite de núpcias, o Carlos deu uma bebida para Carolina e fez ela dormir. Ele vai até um beco ali perto, trabalhadores escutam 2 tiros e encontram um corpo com um rosto desfigurado, que supostamente, né, entre aspas, é de Carlos. Sendo assim, Carlos fica desaparecido por 5 anos. Após reconstruir a sua vida e ficar bem financeiramente, né, ele volta para pedir o perdão de Carolina. E assim, né, a Carolina aceitou o perdão de Carlos. E os dois reatam o casório e tem um final feliz. Exatamente isso mesmo, Ana Beatriz. Obrigada pela sua conclusão, viu? Mas pra você, qual personagem chamou mais sua atenção? E por quê? Você poderia explicar pra mim, falar um pouco mais sobre isso? O que mais me chamou a atenção no livro foi o Sr. Almeida, porque ele era um homem muito precavido. Então, ele sempre tinha um plano, sabe, muito engenhoso de como agir no momento certo e tal. E ele era muito sincero. Ele era como um amigo para Carlos. Ele sempre, chegava e não escondia nada. Ele sempre sendo sincero com ele. E além de que ele sempre ajudava o Carlos, né? E acho que ele era um personagem de bom coração. E isso é uma coisa que pesa muito pra mim, sabe? E pra você, Lici, você pensa igual a mim ou tem um pensamento diferente? E você, Star, qual o personagem que você mais gostou?
que chamou mais sua atenção nesse personagem? Então, o que mais chamou minha atenção na obra, na verdade, foi o Carlos. Eu sei, você pode estar chocada, mas não por tudo, sabe? Tipo, a parte que eu mais gostei nele foi ver a evolução dele, o amadurecimento durante todos os capítulos. Ele realmente percebeu o erro que ele tinha cometido, sabe? Ele gastou toda a fortuna que o pai dele trabalhou duro para dar para ele, só por fama, para chamar a atenção do pessoal e por coisas desnecessárias, gastando por coisas que ele não precisava, mas que ele quis. E sendo assim, era um erro muito cometido antigamente, as pessoas não sabiam administrar seu dinheiro, né? E mesmo assim, depois de tudo, ele correu atrás do erro dele e ele ainda voltou para Carolina no final, né? Então é um final feliz. E quando eu digo final feliz, eu tô querendo dizer sobre ele ter corrido atrás do erro dele e ter consertado, né? Além de ter consertado, ele voltou para Carolina, que era a pessoa com quem ele queria casar, e conseguiu casar sem manchar a reputação dela, limpar o nome dele. Ele conseguiu tudo que ele queria. Então, eu acho que foi um final feliz muito bom. Na verdade, eu concordo, né? Que ele mudou bastante durante os capítulos, isso é indiscutível. Só que eu não concordo com o método que ele usou, gente, pra mudar. Forjando a sua morte, eu acho isso uma coisa bem pesada, sabe? Eu não concordo com isso. Porque quando ele fez isso, ele deixou todos os entes queridos muito tristes, pois ele sumiu por 5 anos, né? E foi dado como morto. Então a família inteira achava que ele estava morto. Nem imaginava que ele estava vivo. E isso realmente é um luto, né, pra família. E você pode analisar isso também pela Carolina, né? Porque esses 5 anos que ele ficou desaparecido e foi dado como morto, ela estava usando vestes de funeral, roupas pretas, e não tinha mais nenhuma feição de felicidade no rosto da Carolina, né? Então, Ana Beatriz, mas se você parar pra pensar um pouco, tudo que ele fez foi pensando na Carolina, né? Pensando na sua honra, porque ela era de uma família muito bem de vida, tinha bastante dinheiro e ele estava endividado, não tinha absolutamente mais nada, né? Sendo assim, as pessoas não levavam a sério a relação entre os dois. Podiam até falar que ele estava se casando com ela por causa de interesse, por causa do seu dinheiro e tudo mais, só para ele poder subir no topo novamente, sabe? Sim, faz sentido seu raciocínio, porque na época honra era uma coisa muito sagrada e muito importante. E a verdade é que pessoas naquela época eram muito julgadas por suas ações e crucificadas, sabe? E era uma coisa bem pesada mesmo. Já hoje em dia, não falo que é uma coisa mais leve, só que é menos pior que antigamente. Bom, comparando com as outras obras de época, essa tem uma visão mais feliz. O final dela é feliz, né? Porque as outras sempre acabam em tragédia, morte ou qualquer coisa que não tenha um final feliz. A maioria. Eu recomendo muito esse livro para vocês. Achei muito interessante e uma obra simplesmente espetacular. Bom, no começo eu confesso pra vocês que eu achei que o livro seria chato, né? Meio que eu previ o final de outro jeito. Achei que seria aqueles dramas, sabe, de sempre. Mas não foi assim. Eu espero que vocês também tenham gostado do nosso podcast. E achei bem legal ter feito isso. A gente gostou bastante. Foi uma experiência diferente. E é isso, gente. Agradeço a Esther por ter participado comigo e pela atenção de vocês. Muito obrigada. Bom, pessoal, foi um prazer estar aqui hoje. Muito obrigada, Ana Beatriz, pela participação. Agradeço muito pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.